A paz do Senhor Jesus, queridas irmãs, mulheres amadas e renovadas em Jesus, sejam bem-vindas aí a mais um encontro com Deus nesta noite de segunda-feira. Hoje é 12 de janeiro de 2026. Oh, aleluia! E podemos dizer, queridas irmãs, que até aqui o Senhor tem nos abençoado, o Senhor tem nos guardado, o Senhor tem nos protegido aí. Me diga aí, como você foi o seu dia? Como foi seu dia, sua segunda-feira? Foi bem? Correu tudo bem? Eu espero que sim, querida. Eu espero que tenha sido tudo bem, que tudo correu bem. Porque sabe que Deus é um Deus perfeito em todas as coisas que Ele faz. Muitas vezes nós não entendemos, né? Às vezes acontecem certas situações no dia a dia que a gente fica chateada, não? Que a gente fica sem entender, perguntamos, questionamos ao Senhor, né? Mas, queridas, Deus, Ele sabe de todas as coisas. Deus, Ele conhece o nosso presente, o nosso passado, o nosso futuro. Deus, Ele conhece de tudo. E Ele sempre tem o melhor para nós. Sempre o Senhor, Ele tem o melhor para nós. Muitas vezes nós não entendemos, mas devemos confiar. Amém? Eu quero, nesta noite de segunda-feira, compartilhar algo que da parte de Deus, algo que Deus ministrou no meu coração neste dia. Queridas irmãs, eu quero falar para vocês que obedeça à voz de Deus. Obedeça à voz de Deus e enxergue mais profundamente. Não, obedeça. Muitas vezes é difícil, né? Muitas vezes nós não queremos obedecer, nós resistimos muito, não? A direção do Senhor, nós resistimos muito uma ordem do Senhor. Muitas vezes nós achamos que é da nossa cabeça, que é de nós mesmos, né? E nós temos que aprender, queridas, não? Aprender a obedecer aos mandamentos de Deus, aprender a nos submeter à direção de Deus. Como eu já falei para vocês, que Ele conhece o nosso presente, Ele conhece o nosso passado e o nosso futuro, né? Que nós não venhamos ser mulheres nércias, né? Mas mulheres que edifica, né? Mulheres que aprende a discernir a voz de Deus e não deixar que a carne nos domina, né? Mortificar a carne com jejum, com oração, com a leitura da palavra. Então, não deixa que suas emoções a dominem, mas sim a vontade e a razão de Deus. Nós temos que pedir a Deus, queridas irmãs, um domínio próprio. Eu tenho pedido muito isto, porque eu sou do temperamento colérico, eu sou desse temperamento. Então, eu tenho pedido ao Senhor para me ajudar a saber administrar o meu temperamento, né? Porque o Senhor nos deu todo ser humano tem o seu temperamento, né? Tem um que é fleumático, outro é colérico, outro melancólico. Então, o Senhor não nos vai tirar isto, né? Mas o Senhor, quando nós nos disponibilizamos, né? Quando nós queremos, nós vamos pela palavra e a palavra ela vai nos dar aí um respaldo de termos temperança. Então nós vamos ter que ter temperança, saber administrar este temperamento, usar este temperamento para as coisas boas, não? Saber usar este temperamento, saber dosar este temperamento. E nós vamos conseguir isso, queridos,
queridas, através da obediência da palavra do Senhor e através do Espírito Santo, né? Nós temos que buscar ao Espírito Santo, pedir ao Espírito Santo que nos ensina a ter temperança, que nos ensina a calar no momento que nós devemos nos calar, não avançar, não ultrapassar o sinal vermelho, mas esperar a ordem do Senhor. Então, eu quero estar falando com vocês nesta noite, né? Que venhamos obedecer a palavra de Deus. Hoje, queridas irmãs, muitas pessoas estão se perdendo no caminho. Se perdendo no caminho porque não querem se submeter ou obedecer à voz de Deus ou à sua direção. Quando Deus, ele der uma ordem, faça. Se você está cansada de sempre fazer a mesma coisa, por não ser reconhecida, por não estar recebendo o agradecimento que você merece, né? E pensa que não está valendo a pena, né? Mas eu quero falar com você que não faça isso. Escuta a voz do Senhor, né? Se Ele te der uma ordem, faça. Mesmo se você se sentir cansada de estar fazendo a mesma coisa, né? E não está vendo nada. Se você não está vendo resultado, não está vendo gratidão de outras pessoas que você tem ajudado, que você tem levantado a sua mão, não aí, e quer desistir, mas Deus lhe diz para continuar, continue, porque Deus lhe dará a vitória, Ele o surpreenderá. Talvez seja justamente no dia em que você estiver cansada, querida irmã, decepcionada, frustrada e sem forças, é aí que Deus lhe diz: vá um pouco mais longe. Vá um pouco mais longe, arrisque-se um pouco mais. E para arriscar, queridas irmãs, é preciso confiar em Deus. É preciso confiar, é preciso abrir mão do seu próprio entendimento, do seu eu sinto, do seu eu acho que vai funcionar assim. No livro de Lucas, no capítulo 5, no versículo de 1 a 11, nos conta a história da pesca milagrosa. Todas nós conhecemos essa história linda, maravilhosa. Jesus, ele usa este momento, queridas, para ensinar a multidão e especialmente aos seus discípulos que iam se tornar os seus primeiros discípulos. Uma grande lição sobre coragem, obediência e confiança. Eles ainda não sabiam que eles iam se tornar discípulos de Jesus. Mira, eles trabalharam a noite toda. Eles fizeram as mesmas coisas repetidas vezes. Eles estavam cansados, frustrados e sem resultados. Eles viviam da pesca e estavam voltando para casa preocupados porque não tinha pescado nada. E quando chegaram, Jesus pediu-lhes que afastasse o barco um pouco da terra, porque Jesus estava reunido ali, conversando com a multidão, né? E sentava, ensinava a multidão. E quando acabou de falar, Jesus disse a Simão: vão para as águas mais profundas e lancem as redes, né? Jesus então ali falou com eles. E Simão, que ainda, né, depois se tornaram Pedro, Simão, ele respondeu: mestre, trabalhamos a noite toda e não pegamos nada, mas já que o Senhor está dizendo, vou lançar as redes, né? Então ele ali, a resposta de Simão foi que já, né, que o Senhor disse, vou lançar as redes.
as redes. Ele poderia muito bem dizer que não ia e pronto, e acabou, mas não, né? Foi nessa obediência, né? E nessa obediência que eles pescaram uma grande quantidade de peixes. Tantos que as redes começaram a se romper e eles tiveram que pedir aí ajuda a dois barcos que estavam perto dos deles, não? Então, queridas irmãs, mergulhar fundo exige coragem. Significa deixar a segurança da margem e confiar que a palavra de Jesus é suficiente para sustentar nosso barco. Então, queridas, eu vim nesta noite aqui de segunda-feira para falar com vocês que obedeça à voz de Deus, acima da circunstância que você está vivenciando hoje, que você está atravessando, acima do que você enfrenta. O chamado de Deus para você e para mim é claro: chega de ficar na superfície, chega de viver na margem. É hora de mergulhar, é hora de mergulhar fundo, é hora de experimentar o sobrenatural em sua vida. É hora de você ter um testemunho para compartilhar. É isso que Deus está querendo de você e de mim. É hora de se lançar. Talvez, querida irmã, você passa horas escutando testemunhos nas redes sociais. Testemunho de milagres do que o Senhor fez na vida da irmã. Que o Senhor restaurou o seu casamento. Que o Senhor restaurou a sua família. Que o Senhor curou da enfermidade. Que o Senhor abriu portas que era impossível para ela. E o Senhor foi lá e abriu portas. Que o Senhor levantou o seu ministério. Quem sabe você tem passado horas escutando esses testemunhos. Perdão, queridas. Escutando esses testemunhos e tem passado para outras pessoas. Mas Deus hoje está te dizendo: eu quero que você testemunhe. É hora de você testemunhar sobre o que eu vou fazer na tua vida, sobre o que eu vou fazer, o que eu estou fazendo na sua vida. É hora de você testemunhar, porque às vezes nós estamos testemunhando milagres de outras pessoas e nós achamos que esses milagres não podem acontecer conosco, que não vai acontecer conosco. Nós pensamos que é só ela que tem este milagre, nós pensamos que só ela que é abençoada. Às vezes, nós até entristecemos o Espírito Santo, pensando que Deus não nos ama, pensando que Deus não está escutando a nossa oração, não está escutando o nosso clamor, que nós não somos amadas por Ele. Muitas vezes nós pensamos isso, entristecemos ao Senhor. Mas eu vim aqui para te dizer que Deus, Ele tem algo grande para você. E é hora de você começar a levantar os teus olhos para o céu. É hora de você se lançar, é hora de você avançar. Não é tempo, este ano, queridas, não é tempo de ficar atadas, não é tempo de ficar na margem. Não é tempo de ficar com dúvida se vou, se não vou, se Deus vai fazer, se Deus não vai fazer. Não, não é tempo. É tempo e é hora de você experimentar. Este ano é o ano que você vai experimentar o sobrenatural de Deus na sua vida. Este ano você vai testemunhar o milagre de Deus na sua vida, na sua casa, na sua família. Este ano é o ano de avançar. Avança, saia da orilla, saia da margem, não tenha medo, vai mais profundo, dedica mais à oração, dedica mais a momentos de oração, a momentos só com Deus.
Há momentos de intimidade com Deus. Dedique este ano mais ficar na presença de Deus, para que você venha experimentar o sobrenatural que Deus tem para a sua vida, para a sua casa, querida. É hora de você ter um testemunho para compartilhar. Você não vai mais compartilhar testemunho que você tem visto na internet. Você vai compartilhar o seu testemunho que Deus o surpreendeu. Que Deus te surpreendeu porque você obedeceu a um mandamento. Você obedeceu a sua direção. Você deixou a autossuficiência e começou a confiar na suficiência de Deus. Você abriu mão do controle e deixou Deus controlar a situação. Mergulhar fundo, querida, exige obediência. Obediência. Mas lá a surpresa de Deus nos aguarda. A surpresa de Deus te aguarda. Então, queridas, o que eu tenho para falar para vocês nesta noite de segunda-feira é que avança. É momento de avançar. É momento de seguir adiante. É momento de mergulhar. É momento de sair da margem mais profunda, de viver o sobrenatural. Porque no final de 2026, ou antes, nem vai chegar no final, vai ser antes, bem antes, você vai testemunhar do sobrenatural de Deus sobre a sua vida. Amém? Você recebe esta palavra? Glória a Deus, aleluia. Quero pedir você, se você está aqui, se você ainda não está inscrito em nosso canal, se inscreva no nosso canal, deixa seu like, seu comentário, ativa aí o sininho da notificação, sim? E se Cristo não voltar, se não nos passa nada, amanhã eu estarei aqui novamente compartilhando com vocês algo da parte de Deus para a nossa vida, para o nosso coração. Não se esqueça, este ano é um ano do sobrenatural de Deus na sua vida, mas para isto é preciso de avançar, para isto é necessário arriscar, para isto é necessário ir mais fundo, porque Deus vai te surpreender. Deus abençoe vocês, fico na paz, tchau.